E aí galera, beleza? Eu sou o Caio Lima e estamos aqui para mais um vídeo de leituras do mês, falando agora sobre fevereiro, né? Esse mês curtinho, mas muito intenso, muito intenso. Não seria diferente nas leituras, obviamente. Mas antes, alguns recados. O primeiro é que você pode curtir, comentar, compartilhar e, se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal do Rede Poderosa. A gente está tentando desbravar o YouTube à nossa maneira e isso é muito importante. O segundo recado é que nós estamos em todos os agregadores de podcasts com outros formatos em áudio que não vem aqui para o YouTube. Aqui no YouTube vocês têm um conteúdo exclusivo e os principais formatos e episódios que nós lançamos, mas lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, entre tantos outros, vocês encontram na íntegra tudo que a gente produz em áudio, beleza? Além disso, siga o @Central Rede Poderosa no Instagram, porque é por lá que a gente posta a nossa agenda e faz boa parte da nossa comunicação. Acho que por enquanto é só. Se eu lembrar de mais alguma coisa lá pra frente, eu aviso. E bom, fevereiro foi um mês bastante intenso de leituras. Leituras algumas muito curtas, algumas muito extensas, não teve nada muito meio termo não. Mas eu acho que foi dessa forma que eu consegui equilibrar legal. E eu vou começar pelo que foi, muito provavelmente, o melhor livro do mês, que foi essa beleza aqui. O Gosto Amargo dos Metais, da Prisca Augustoni, publicado pela Sete Letras. E esse livro aqui, cara, eu tava em Paraty, dando um rolê de bobeira, e fui à Livraria das Marés, né? E acabei me deparando com ele, levei para tomar um café e ele veio para casa comigo. Simples assim. Esse livro eu comentei no BO, nosso episódio de recomendações do mês. Ele fala, né, de uma maneira poética sobre os desastres, sobre os crimes ambientais que aconteceram em Mariana e Brumadinho. E ele reconta isso de maneira fantástica, né? Isso nos faz lembrar que a literatura como um todo também é uma forma de trabalhar a memória, né? De exercitar a memória e de fazer com que a memória permaneça viva. Então, O Gosto Amargo dos Metais, assim, eu não sou muito de ficar elencando melhor e pior, mas foi um livro que me chamou muito a atenção, que eu tenho um carinho muito grande e que, pô, não tem como não falar que foi a melhor leitura do mês, assim, de fato. Livraço, livraço. Busquem o trabalho poético da Prisca. A Sete Letras tem um catálogo incrível também, sabe? Então, vale muito a pena. Muito mesmo. O segundo livro é um curtinho, bem curtinho, que eu peguei no sebo Alfarrábio, Cronópios e Famas, da minha queridíssima Nina. São as coisas que só ela consegue trazer, né? Desse poeta português que eu gosto muito, o Manuel de Freitas. E esse livretinho aqui, cara, ele tem uns 20 poemas, assim, e todos eles falam de alguma forma sobre a morte, saca? É absurdo o que o Manuel de Freitas faz, a forma como ele reflete por diferentes vias a morte, por diferentes percepções, sabe qual é? E ele simplesmente dá um banho, assim, é um livretinho de nada. Pô, também 20 poeminhas aí, mas é fantástico. Tipo, ele é um dos maiores poetas contemporâneos, assim, de fato. Com certeza é o que eu mais me debruço entre os portugueses, né? E fantástico, tipo, fantástico. Uma pequena raridade que eu tive acesso através da Nina. Então sigam o sebo dela também. Falando em livretinho, eu peguei o Ruídos, que é meio que não vou falar que é um spin-off, mas é meio que uma retirada de alguns excertos de um livro do Edmilson de Almeida Pereira, que é um dos meus poetas preferidos aqui no Brasil, a quem eu sempre estou comentando, sempre estou lendo tudo que eu posso. E, cara,
ele é fantástico, tipo, ele tem um ele tem um poder de criar imagens de uma maneira meio inusitada e de redefinir a moral das coisas de uma maneira muito sertaneja que, pô, é muito bonito de ver, sabe? É muito bem localizado geograficamente e literariamente. É um trabalho com a linguagem muito interessante também. Também são isso, né? Tipo, 20 poeminhas assim, que foram alguns excertos ou alguma coisa extra ao livro principal, cujo eu esqueci o nome no momento. Saiu pela Macondo também. E que. Pela Macondo também não, né? O primeiro livro da Macondo que eu falo aqui, eu acho que é o único. Mas saiu pela Macondo, tanto o livro quanto o livreto, obviamente. E que, pô, um bálsamo, total bálsamo. É, a experiência incrível de ler Edmilson de Almeida Pereira continua, né? Tipo, esse cara nunca lançou nada ruim na vida. Na verdade, não lançou nada mediano, é tudo muito bom, sabe? Tudo muito bom sempre. E aí, a leitura concluída do mês, que eu tive o maior orgulho de concluir, foi o primeiro livro de O Vento Levou, da Margaret Mitchell, que nada mais, nada menos é o livro da nossa primeira edição do Clube Porradeiro, que é o clube de leitura do Rede Poderosa, um clube totalmente gratuito. É só preencher o forms para a gente conseguir te colocar dentro do grupo, né? Do grupo não, perdão, dentro da nossa lista de e-mails. A gente não tem grupo de WhatsApp nem de Telegram, porque a gente não se movimenta dessa maneira. E está sendo uma das experiências mais incríveis da minha vida. O livro é muito bom, de fato, ele tem os problemas dele em relação aos estereótipos que cria, a forma como lida, de maneira às vezes até muito insensível com pessoas negras escravizadas, com a questão da tomada de território, né, dos homens brancos e colonizadores nesse avanço sobre as terras indígenas, né, nesse avanço de... E não só um avanço territorial, mas um avanço sobre... Um avanço genocida, né, gente? Tipo, não tem como dourar a pílula assim mais. Ou melhor, não tem como dourar a pílula nunca, né? Apesar da força da palavra. Mas é isso, tipo, é um bom livro. Ele tem muita ação o tempo todo, tipo, todo capítulo. Ele é bem esses tipos de livro de folhetim mesmo, sabe? Em que rola ação o tempo todo capítulo tem muita coisa acontecendo, são muitos personagens, são muitas reviravoltas e muita emoção o tempo todo. Ele te mantém ligado. Pro primeiro, a gente já teve 2 encontros no clube. Pro primeiro encontro, eu fiz uma leitura muito rápida até a parte que a gente ia, e eu achei que isso prejudicou um pouco o meu entendimento da complexidade da obra. Depois eu fui lendo capítulo por capítulo para o segundo encontro e fluiu muito melhor mesmo. É outra experiência de leitura. Ele exige uma pausa, pelo menos para mim, né, de reflexão. E cara, se você quiser participar, o form está aqui embaixo. Você pode chegar junto. É assim, esse clube, né, o Clube Porradeiro, ele é um clube pra gente se comunicar com a galera e ter uma experiência diferente de leitura, de conhecer o pessoal que corre com a gente também, sabe? De poder dividir coisas. Ele é inteiramente gratuito e não tem problema nenhum se você chegar na metade do negócio, porque a gente só fala abobrinha lá, igual a gente faz aqui, beleza? Mas E o Vento Levou tá sendo uma grata surpresa, uma experiência de leitura interessantíssima de um livro que eu não passaria perto se não fosse o clube. Então, surpresa do mês. Bota aí na categoria. Bom, esse livro aqui tá comigo faz um tempinho. O Fundo do Céu estava comigo faz um tempinho, corrijo. Eu emprestei, nunca me devolveram, sem ter lido, e consegui reavê-lo através do Sebular, o @Sebular, que é um dos nossos sebos preferidos que eu não me canso de recomendar. Cara,
essa ficção científica, ou essa metaficção científica aqui, é uma experiência de linguagem bastante ousada. Ela se encaminha muito bem nos primeiros 2/3 do livro, mas ela encerra de uma maneira um pouco desastrada. Porém, eu sou muito fã do processo de leitura e das mecânicas, né? Em como as coisas se desenvolvem. E o que eu posso falar desse livro é que ele é uma experiência interessantíssima e muito válida e que eu gostaria que fosse republicado, né? Porque ele é da Kozak Naif, a extinta Kozak, e até agora não foi relançado aqui no Brasil. Mas eu acho importante a forma... Eu acho importante ele estar em circulação aqui de novo, sacou? Eu acho interessantíssimo. E recomendo legal. É uma experiência muito diferente de literatura, muito radical do que seria uma possibilidade de ficção científica dentro de uma ficção científica. É bem viajadão, e acho que, pô, quem curte umas paradas mais pra frentex, assim, tem grandes chances de curtir o processo de leitura do livro. Bom, já adiantando os trabalhos de abril, porque a gente trabalha adiantado aqui, né, bebê? Aqui é um bagulho diferenciado. Eu li Uma Casa de Bonecas, do Ibsen. É um dos livros do Ibsen que nós selecionamos. E eu vou falar um pouquinho sobre essa edição em particular, apesar de que eu vou tocar nesse ponto no podcast em abril com mais profundidade. Essa edição aqui é da editora Peixoto Neto, dá pra ver aí, certo? E, cara, é uma tradução muito antiga, onde tudo tá na segunda pessoa, cheio de mesóclise, sabe qual é? Algumas frases, às vezes, nem parecem fazer tanto sentido, assim. É estranho, sinceramente, foi uma leitura muito esquisita, sabe? E eu acho que isso suplantou em muito a minha experiência com o livro, porque eu meio que não conseguia admitir que uma edição de 2016 pudesse reproduzir uma tradução dessa forma, assim, tipo, é esquisito, no mínimo esquisito. Eu não pesquisei ainda, eu vou pesquisar isso pro podcast. Se a tradução da Emília de Araújo Pereira é uma tradução mais antiga, tem toda a cara de ser, tá? Mas algumas coisas são estranhas em relação a essa editora, principalmente o patrocínio da Cutrale. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa que exporta suco de laranja. E tem alguns probleminhas envolvidos, né, com essa produção de suco de laranja, uns probleminhas bem sérios. Então, seria interessante vocês pesquisarem, mas acho no mínimo curioso esse dado em cores aqui para vocês. Tá vendo? Cutrale, o rei da laranja. E a editora Peixoto Neto, eu não sabia, foi a única edição disponível que eu encontrei para comprar na Amazon de Uma Casa de Bonecas. As outras todas estavam esgotadas. Mas ela também tem uma linha editorial bastante bolsonarista, cara. E eu acho que existe um contraponto muito grande em relação à coleção Teatro de Bolso, que tem uns 40 livros publicados, e aí a gente encontra Alfejarry, a gente encontra coisas de Camus, a gente encontra coisas de Zola, sabe? Que são autores que tendem à esquerda. Então, o Ibsen, né? O próprio Ibsen tinha uma ligação muito forte com o anarquismo. Mas, enfim, eu vou deixar esse comentário aqui e mais pra frente a gente conversa sobre ele, mais precisamente em abril. Eu já peguei outras edições para dar uma comparada também naquilo que a gente tem de material,
e vou reler Uma Casa de Bonecas esperando ter uma experiência melhor de leitura, beleza? E o outro livro que a gente selecionou para abril foi Um Inimigo do Povo, do próprio Ibsen, esse publicado pela LPM. E a ediçãozinha da LPM, né, como sempre, folha branca, sem muita firula. Achei interessantíssima a peça, eu acho que ela acaba abrindo espaço para muita discussão, para muitas formas de reverberar o que é o Dr. Stockmann, ou o que seria o Dr. Stockmann na sociedade de hoje, e os paralelos entre esse homem da ciência do centro europeu com o homem de ciência do terceiro mundo como um todo, né? Eu acho que, nossa, tem linhas de explodir a cabeça, assim, que a gente pode puxar. Eu achei uma peça muito rica, muito ativa, que convive muito bem com os espaços abertos também. Eu acho que isso é importante, sabe qual é? Ela é uma peça meio que daria pra fazer na rua, tá ligado? Tipo, apesar de ter muitos diálogos em escritórios, etc., mas seria belamente encenada na rua também. Ela tem esse tom meio abrangente, meio aberto. Eu não sei se isso é correto de dizer. Eu também vou pesquisar mais coisas sobre, mas isso aqui eu não vou estragar a surpresa. A gente fala em abril. Eu só tô dando check de leitura aqui, porque esse é o tratado entre a gente. Não discutam. Esse é o tratado. Combinado não sai caro. É isso aí. E por fim, o livro de março no Rede Poderosa, Os Versos Satânicos, do Salman Rushdie, o escritor que foi condenado de morte pela fátua, né? Que é a pena máxima do Islã, e recentemente quase perdeu um olho num atentado, acho que em Nova York, né, gente? Me refresca a memória aí. É um calhamaço, são mais de 500 páginas aí de livro, e eu fiz uma parada interessante. Eu li a versão em português inteira, e algumas partes eu também li nessa edição portuguesa, né, da editora Don Quixote, que também é bem fofinha, bem bonitinha, menos espaçada que a digníssima edição da Companhia das Letras, que eu acho que já está merecendo, na verdade, uma reedição, porque essa edição aqui é bem antiga, mas eu acho ela bem bonita mesmo. E, cara, é uma experiência, a gente vai falar mais no episódio, né? Então, tudo que eu tenho para falar eu vou falar por lá, mas o que eu posso adiantar aqui para deixar vocês com a pulga atrás da orelha, olheira é o que eu tenho, porque eu tenho dormido muito pouco, infelizmente, é que ele é um puta exercício de literatura. Isso é um fato. Não tem como fugir, e eu acho que seria muito difícil, por exemplo, tentar colocá-lo em um outro modal, sabe? Tipo, passá-lo para o cinema, para o teatro, para o que quer que seja, fazer uma série dele. Por mais bem feita que fosse, por mais que nós estejamos hoje acostumados a pensar no onírico, no multiverso, como uma possibilidade real, como uma possibilidade pop, inclusive, eu acho que seria muito difícil. Eu acho que é um exercício literário grandioso, apesar de que em alguns momentos ele se torna muito rocambólico, e eu tenho certa implicância com a literatura anglófona. Apesar do Rushdie ter origem indiana, ele escreve, né, a sua base de escrita está no Reino Unido, né? Ele bebe dessa fonte, isso é claramente visto aqui, e acredito que em outras obras dele, mas existe uma mescla muito grande de situações que eu acho interessantíssimas, que eu acho que são super produtivas, não no sentido de produtividade, né, e tal, mas de criar novas alternativas para velhas histórias. Eu acho que isso aqui acaba sendo feito de uma maneira muito satírica, muito perspicaz também, claro.
e muito provocativa no nível em que ele recebeu a fátua, né? Eu acho que do governo do Irã, inclusive. E é isso. A gente vai falar muito sobre ele. Eu acho que vai ser um episódio bem grande, inclusive. Estou fazendo esse vídeo antes da gente gravar o episódio. E eu espero que vocês ouçam, que vocês gostem e que vocês se sintam inspirados para ler os versos ou os versículos satânicos, a grande obra de Salman Rushdie, que o levou a uma pena de morte, simplesmente. Enfim, eu acho que é isso. Bom, como recomendação final, o meu último vídeo aqui, antes desse, óbvio, foi o Manual de Produtividade de Leitura Ilimitado. Vão lá se vocês querem dicas para ler melhor, sacou? Eu sou o mestre, não é à toa que eu li tudo isso aqui num mês, fora os livros que foram iniciados, tá? Vocês estão vendo aqui no meu barquinho. Então, assim, corre comigo que vocês não vão cansar e eu prometo que vai ter vídeo novo sobre ele esse mês. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo aqui. Não se esqueçam de ouvir a gente pela sua plataforma preferida, porque nós temos muitos formatos e alguns deles estão só em áudio, beleza? Acompanhe a gente. Se quiser trocar uma ideia, troca uma ideia com a gente aqui nos comentários, mandando e-mail, mandando DM. E é isso. A gente se fala no próximo vídeo e tchau.